Graça e paz, irmãos e amigos, que estão aí sintonizados nessa transmissão. Resolvi fazer essa transmissão agora à noite, foi o tempo que tive. O dia foi um pouco corrido e eu vou ver se eu consigo deixar mais claro consegui deixar mais claro aqui a transmissão. Eu sou o pastor Arthur, para quem não me conhece, tenho feito algumas transmissões, trazido algumas reflexões através das redes sociais, e eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão. A última transmissão que fiz, falando sobre o filho mais velho, evidências de quem está perdido dentro de casa, e graças a Deus compartilharam vídeos, amigos comentaram, outros passaram adiante compartilhando, e a minha palavra é de gratidão. Obrigado a todos vocês que fizeram isso. Hoje agora à noite, eu tenho como objetivo trazer uma reflexão com o seguinte tema: o que é o Evangelho, Eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho, de João, capítulo 3, versículo 16. É um dos textos bíblicos mais conhecidos, Dizem que cada um de nós temos um texto que gostamos, mas João 3,16 ele é amado e querido por todos, E eu concordo com isso. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem a pergunta: o que é o Evangelho? Ou então, o que é Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas ou notícias boas. Mas não faz sentido trazer notícias boas se antes não for esclarecido por que as notícias são boas, Por que são boas? As notícias boas, elas só fazem sentido numa situação de caos, A gente está em desespero e escuta uma palavra de ânimo, aí a gente dá crédito àquela palavra boa, por assim dizer. Mas em 4 palavras eu quero explicar o Evangelho. As palavrazinhas básicas, é Deus, homem, Cristo, resposta. Se você entender isso, você vai entender o que é Evangelho. Deus, homem, Cristo, resposta. Primeiro vamos entender, o Evangelho ele já inicia-se como um plano de Deus, a resposta pela situação da humanidade. O Evangelho ele apresenta Deus como Criador de tudo. Há 3 atributos de Deus. Atributos são características, por assim dizer, são atributos, são virtudes que só Deus tem. Isso são atributos. Deus, primeiro atributo, é que Deus é o Criador de tudo. Ele criou o homem, ele criou os animais, tudo que há no mundo, tudo que há de bom no homem, tudo que há de bom no mundo veio de Deus. Nós entendemos que isso são um dos atributos dele, é Criador, tá certo? Além de Deus ser Criador, há outra coisa de Deus também. Deus é Criador, ele se revela como Criador às suas criaturas, ele não é um Deus oculto, escondido, tá bom? Deus ele se revelou à sua criatura. Eu costumo dizer que Deus ele deixa o seu DNA, em tudo que ele fez ele deixou o seu DNA. Então vamos lá. Primeira coisa, Deus é Criador, é um dos seus atributos. Segundo atributo de Deus é que ele é santo, Ele não se revelou à humanidade como um Criador, mas um Criador profano, não. Ele se revelou à sua criatura e ele se revelou com a sua santidade. Santidade vem do termo atribuído unicamente a ele, que ele apenas é santo e compartilhou isso ao homem, mas no sentido de pureza, no sentido de separado do que é errado, separado do pecado, separado do que é corrupto. Então Deus é Criador do homem, Criador do universo, Criador da terra e tudo que há. Isso é um atributo de Deus. Não apenas isso, ele também é santo.
E outro atributo de Deus que eu destaco para dar ênfase ao que é o Evangelho é chamado justiça. Quer dizer, ele é criador, ele é santo e ele também é justo. E como criador ele fez o homem, né? Como criador ele fez o casalzinho Adão e Eva, lá no Éden, como nós bem conhecemos a história. E o que é que esse casalzinho fez lá no Éden? Esse casalzinho, eles desobedeceram a Deus. Deus entregou a eles algumas responsabilidades, como por exemplo, cuidar do jardim do Éden, multiplicar-se, manter sua comunhão para com ele, como Criador. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que um dos atributos que eu disse no início é que Deus é santo e que Deus é justo. Por mais que ele tenha nos criado, ele não abriu mão da sua santidade, da sua justiça. Como ele fez o homem, ou quando ele fez o homem, ele deu ao homem alguns atributos, como também justiça, como também santidade. Claro que numa forma bem menor, né? E o que o homem fez? O homem desobedeceu a Deus. E por Deus ser santo, e por Deus ser justo, ele expulsou o casal do Éden, tá certo? E qual foi o resultado dessa desobediência? Estarmos afastados de Deus. Parece simples, né? Mas vamos lá. Meu querido, Deus é a fonte da felicidade, é a fonte da vida, é a fonte da vida, é a fonte do verdadeiro prazer. E estar perto de Deus no Éden era estar perto de tudo que era bom, tudo que era maravilhoso. Quando o homem disse não para Deus, quando o casal disse não para a vontade de Deus, ele abriu mão da vida, ele abriu mão do que é bom, ele abriu mão do que faz sentido estarmos aqui. Então, por Deus ser santo e por Deus ser justo, os tirou do Éden. Se eles tivessem permanecido no Éden em pecado, eles teriam comido do fruto. Lembrando que um dos frutos que tinha lá no Éden era da árvore da vida. Já pensou se o homem comesse do fruto da árvore da vida e fosse eternamente separado de Deus? Aí nossa situação estava complicada, né? Mas Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, outro atributo de Deus. Quando ele expulsou o homem, o que aconteceu com a raça humana? Ela como um todo, já que o casal representava a raça humana, toda raça humana, todo ser vivente, vindo de Adão e Eva, passaram a ser pecadores, tá certo? Chama-se pecado herdado. E o que o homem fez com esse pecado herdado? Será que a gente transgrediu como Adão e Eva e esse pecado herdado tá tudo ok? Não. Sabe o que aconteceu? Por resultado de se afastar de Deus, o homem piorou. Mas o homem não piorou pouco não. O homem foi piorando cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, o pecado do homem, por ele ter se afastado de Deus, santo, justo e bom, foi uma coisa tão séria por afastar-se de Deus, que o mundo, quase como um todo, foi destruído. A gente não pode se esquecer do que aconteceu no dilúvio. O que foi o dilúvio? O dilúvio foi a ira de Deus para com o pecado da humanidade. Lá em Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A palavra arrepender ali é para a gente entender um pouco o sentimento de Deus. Eu entendo que arrepender de Deus ali, o arrependimento de Deus, é a tristeza de Deus para com a raça humana. Deus fez o homem perfeito, fez o homem santo, fez o homem justo, estava lá no Éden. Ele não quis ficar perto do que é justo, ele não quis ficar perto do que é bom, e ele também não quis ficar perto da vida. Resultado, ele foi afastando-se cada vez mais de Deus e morrendo e ficando cada vez ruim, quanto ao seu caráter, quanto às suas ações. Qualquer coisa boa que o homem venha a fazer é reflexo da imagem e semelhança de Deus, porque o homem em sua essência passou a ser ruim, passou a ser transgressor, passou a ser mal em sua essência, justamente por desobedecer a Deus no Éden. Aí vem a pergunta, pastor, já que a humanidade estava perdida, né? A gente disse não para Deus. Pastor, mas quem disse não para Deus foi Adão e Eva. Será que eu e você não concordamos com Adão e Eva quando pecamos? Concordamos muito. Qual foi a saída de Deus para a situação do homem? Deus fez o seguinte, rapaz,
O plano de Deus, né? Eu não vejo como plano B. Esse sempre foi o plano inicial de Deus. Rapaz, o homem vai pecar. A gente vai fazer o homem no Éden, mas ele vai pecar. Ele vai se afastar de nós. Na verdade, eu estou falando nós no sentido de trindade. Mas tem uma forma de nós trazer aquele coraçãozinho morto, ruim, sem paz, desobediente, rebelde para nós. Como é que a gente vai fazer isso? Mandar outro homem. Agora, esse homem, ele tem que fazer o que o primeiro Adão não fez. O que o primeiro Adão trouxe? O primeiro Adão trouxe morte. O primeiro Adão trouxe desobediência. O primeiro Adão trouxe pecado. O primeiro Adão trouxe tudo de ruim que você possa imaginar. Até maldição sobre a terra o primeiro Adão teve. Então, para você entender o Evangelho, você tem que entender Deus como Criador, santo, justo e bom. O homem, como parte dessa criação, desobedeceu a esse Deus. E Deus trouxe um plano, trouxe uma saída, trouxe a solução para a humanidade. E essa solução veio justamente do homem. Que solução foi essa? Chama-se Jesus Cristo. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Qual foi o objetivo do nascimento de Jesus? Por que Jesus não casou? Por que ele não foi pai? Por que o ministério de Jesus foi tão curto, tão pequeno? A resposta para isso é porque a missão de Jesus foi específica. Foi resolver o problema do coração do homem. O problema do homem não era exterior, não era a mudança do ambiente. O problema do homem era interno. O homem estava morto. Nós estamos mortos, né, em delitos e pecados. E Deus mandou Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados que nós não podíamos pagar, tá certo? Mas por que nós não podíamos pagar? Porque a conta nós estamos devendo a Deus, né? É a Deus que devemos, todo o nosso débito, todos os nossos pecados devemos a Deus. Era Ele que devíamos pagar. Agora, como é que um pecador vai pagar um Deus santo o seu pecado? Tem como? Não tem como. Nós somos pecadores, então Deus, na sua bondade, infinita misericórdia, mandou Jesus ao mundo. Jesus Cristo viveu em santidade, plena e absoluta, desde seu nascimento, santo. Além de Jesus Cristo ter tido uma vida de santidade, Jesus Cristo ele obedeceu ao Pai à risca, cumprindo todos os mandamentos de Deus à risca. Então, por ele ter sido um cordeiro santo, por ele ter sido um homem santo, ele morreu na cruz. Qual foi o propósito da morte de Cristo? Pagar a nossa conta a Deus. Já que o primeiro Adão, né, trouxe maldição, trouxe morte, trouxe tudo de ruim que você possa imaginar. Um tipo Adão, ele trouxe a vida que o primeiro Adão perdeu. Ele trouxe a reconciliação que o primeiro Adão perdeu. Ele trouxe o perdão que o primeiro Adão tinha afastado-se e perdido. Então, eu estou apresentando a vocês o plano do Evangelho. O Evangelho é Deus como Criador, santo, justo e bom. O homem como transgressor, ou então o homem como desobediente do plano inicial de Deus. E Jesus Cristo como a única saída para o homem perdido, para o homem cego, para o homem nu em relação a Deus. Sabe o que eu acho mais interessante diante de tudo isso? É que Cristo só pagou o preço dos nossos pecados na cruz, porque Ele quis fazer isso. Ou você acha que Deus precisa de nós? Ou você acha que Deus estava se sentindo sozinho e por isso nos criou? Não, Ele fez isso para a sua glória. Ele nos fez para a sua glória, assim como Ele criou os anjos, assim como Ele criou a terra. Tudo isso foi para a sua glória, para a glória de si mesmo. E Cristo, por um ato de bondade e amor, o próprio texto que eu li nessa noite diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi um ato de amor. Deus podia ter deixado a humanidade perdida em seus delitos e pecados e nos condenar. Ele podia ter feito isso, mas Ele não fez. Por que Deus não desiste de nós? Por que Deus não deixou a humanidade aí ao Deus dará? Ou então por conta própria? Por amor. Unicamente por amor. Foi por amor que Ele mandou Jesus. Foi por amor que tem perdão para você. É por causa do amor de Deus que há saída para nós. É por causa do amor de Deus que tem perdão para nós.
Pastor, quer dizer então que Jesus Cristo é a resposta de Deus à humanidade perdida? Exato. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus como Criador do homem. O homem como pecador perdido não pode ser salvo por si mesmo. O homem não pode ser seu próprio salvador. Ele não pode. Aí mandou Jesus como resposta à situação que o homem estava. O homem estava perdido? Jesus é a resposta do homem, ou então para o homem. O homem não estava morto? Jesus é a resposta que precisamos. E o homem estava amaldiçoado? Jesus Cristo é a bênção que o homem precisa. Eu disse 4 palavras: Deus, homem, Cristo, resposta. Eu apresentei a vocês o plano da salvação, que é o Evangelho. É o homem perdido, é o homem longe de Deus, é o homem em seus delitos e pecados, é o homem morto. E pastor, qual é a saída disso? A saída é simples: fé e arrependimento. É acreditar nisso que eu estou dizendo. Você já encontraram alguma tribo indígena santa? Eu tive fazendo uma pesquisa sobre esse assunto. Você já reparou que a coisa mais difícil na verdade eu nunca vi, é um índio cadeirante, Eu não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que é difícil você ver um índio cego, ou então um índio sem uma perna ou sem um braço, aleijado. Por que a gente não vê isso? Porque faz parte da cultura indígena de que qualquer criança que nasça com alguma anomalia ou algum defeito físico, eles matam. Você sabia disso? Eles matam. Se a criança nascer cega, eles matam, eles enterram a criança viva. Você sabia disso? Nunca encontraram a tribo indígena no meio do mato, santa, boa, buscando a Deus. Nunca encontraram. Mas por que nunca encontraram? Porque o coração do homem está morto. O coração do homem está perdido. O homem não pode ser bom por si mesmo. O homem não pode encontrar a saída nele mesmo, porque está morto. Sabe que como precisa, já que está morto? Precisa de ressurreição. Nós precisamos de ressurreição. Não está morto? Ou você acha que o morto precisa só passar a ouvir? Precisa de ressurreição. E você sabe o que você tem que fazer em relação ao plano do Evangelho? É crer. É crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Pare de tentar salvar você mesmo, você não vai conseguir. Pare de achar que devido à sua bondade, devido às suas boas ações, você vai pagar o preço de salvação. Meu querido, se você conseguisse pagar o preço de salvação, não tem necessidade de Jesus ter vindo. Sabe por que Jesus veio? Porque nós não temos como pagar o preço da vida eterna. Então ele veio em resposta às necessidades do homem. Ele veio em resposta à situação da humanidade. Então nós cremos que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi por nós. Pronto, acabou-se? Não, senhor. Qual é o resultado dessa fé? O resultado da fé chama-se arrependimento. Arrependimento é mudança. E essa fé, ela atinge 3 coisas. A fé, ela atinge a mente do homem. Ele entende, tá certo? Tem gente que pensa que nós somos alienados, bobos, idiotas. Alguns acham que crer em Deus é tolice, O Evangelho é coisa de louco. Até pode até ser coisa de doido mesmo, mas doido por Jesus. Mas você entende o plano do Evangelho. O Evangelho ele é pregado à mente do homem. O homem entende o plano do Evangelho, mas não apenas isso. O homem ele sente o Evangelho, tá certo? É um sentimento. É um sentimento de gratidão, é um sentimento de amor a Deus, é um sentimento de, meu Deus, eu estava perdido e foi achado. Está entendendo como o Evangelho é maravilhoso? Você crê no Evangelho, você entende o Evangelho e você ama o Evangelho. Pronto, acabou-se. Quer dizer então que crer é entender, é sentir. Não é só isso não. O Evangelho também, ele muda o homem. Se você tem uma vida de pecado, desobediência, você vai agora lutar contra esse pecado. Sabe por que você vai conseguir vencer a luta contra o pecado? Porque o Espírito Santo faz morada dentro de você. Isso é o Evangelho. Você passa agora a viver para a glória de Deus. Você passa agora a ter uma vida de santidade. Você olha o exemplo de Cristo, tenta imitar o exemplo de Cristo.
Você vai agora tentar seguir os passos dele em amor, em perdão e misericórdia. Isso é evangelho. O evangelho só é uma notícia boa porque a gente está perdido. O evangelho só faz sentido porque estamos longe de Deus. Caso contrário, isso não é evangelho. Então esse negócio de você vir por cima da carne seca. Tem gente que diz assim, venha para Jesus, faça um favor para Jesus. Não faça não, porque quem está perdido é você, tá bom? O evangelho é você vir por baixo, é você reconhecer que está perdido, é você reconhecer que está morto, é você reconhecer que não tem saída para você em você mesmo. Isso é evangelho. Você que está afastado dos caminhos de Deus, volte. É o conselho que eu lhe dou. E você, amigo, que está ouvindo essa transmissão, você está esperando o quê para entregar a sua vida a Cristo? Vamos supor que tudo que eu estou dizendo seja mentira. Vamos supor que tudo que eu estou dizendo não passa de balela. Morreu, acabou. Se quando nós morremos, né, tá tudo ok, e o que eu estou dizendo é mentira, tá tudo beleza, eu estou mentindo, ninguém perde nada com isso, morreu, acabou-se. Mas e se for verdade? Mas se existir vida após a morte? Mas se realmente o homem não é só corpo, mas se o homem também tiver um espírito? Mas se realmente o homem tem uma conta a pagar ao Deus que o criou? Você já pensou nisso? Como é que você vai chegar diante de Deus após a morte? Como é que você vai chegar diante de Deus? Você tem um conselho? Sabe como é que você deve chegar diante de Deus? É com Jesus, sendo o seu Senhor aqui. Tem muitos que querem ter Jesus como seu Salvador. Você vai perguntar a um bêbado e pergunta assim, quem é seu Salvador? Ele diz, Jesus. Não é que coisa engraçada, né? Tem muitos que querem ter Jesus como seu Salvador, mas não quer ter Ele como seu Senhor. Amigo, você só pode ter Jesus como seu Salvador se você tiver Ele como seu Senhor. Ele que manda na sua vida, Ele que manda nas suas escolhas, Ele que manda nos seus negócios, Ele que influencia no seu casamento, Ele que influencia nas suas amizades. Cristo não pode ser o Salvador daquele que não é Senhor, daquele que Ele não manda. Evangelho sem vida não é evangelho. Ter Jesus como Salvador e Ele não muda nada na sua vida aqui, não manda em nada na sua vida aqui, perdão, querido, Ele não é seu Salvador. Ele pode ser muita coisa para você, menos o seu Senhor e o seu Salvador. Então o que você deve fazer? O Evangelho: Deus, homem, Cristo, resposta. Responda a esse plano de salvação. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que está perdido e longe de Deus e que há saída para você em Jesus. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Observe que existe perecer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a oportunidade de ter a vida eterna. Como? Creia em Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados. Talvez você que está ouvindo essa transmissão, você está bem com Deus. Talvez sua comunhão está robusta, sua fé está fortalecida, já é um crente em Jesus, já é um evangélico, mas talvez outros não sejam. Sabe o que eu peço para você fazer? Compartilhe. Compartilhe essa transmissão para que outros entendam o plano do Evangelho. Entendam o que é Evangelho. Que Evangelho não é, como é que diz, um ato do homem para com Deus, mas é um ato de Deus para com o homem. Deus mandou a resposta para a humanidade perdida, chamada Jesus. E a única forma de nós mudarmos como ser humano é crer em Jesus Cristo e se arrepender dos nossos pecados. Essa é a única forma do homem ser transformado para melhor e estar bem com Deus, a comunhão ser restaurada com Deus. Compartilhe esse vídeo para que ele atinja um número maior de pessoas e muitos entendam o que é Evangelho. Deus como Criador, o homem como ser criado, pecou contra Deus, afastou-se de Deus e não podia voltar para Deus sozinho. Jesus Cristo é a resposta que o homem necessita de Deus. E eu preciso responder a isso. Como?
crendo em Jesus e se arrependendo dos meus pecados. O nome disso chama-se fé e arrependimento. Até a próxima transmissão, se o bom Deus assim nos permitir. Quero agradecer a alguns que estão ouvindo a transmissão. Quero agradecer aqui Cesimar Fernandes, que está ouvindo a transmissão, a nossa irmã Ana Paula, Ana Leite, que está ouvindo, e Cleio, que está ouvindo a transmissão, a irmã Aparecida Gomes, lá de Souza, na Paraíba. Quero agradecer também a Lindinalva Marroque, que está ouvindo também a transmissão. E quero agradecer também a Antônio Ferreira. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo a transmissão. E até a próxima, se o bom Deus assim nos permitir.